A roda de quebrar, o instrumento de tortura mais brutal da Idade Média. Idade Média é frequentemente lembrada por castelos, cavaleiros e catedrais. Mas por trás da imagem romântica existia um mundo dominado pelo medo, pela superstição e pela violência. Em uma época em que a punição era vista como espetáculo e a dor era considerada justiça divina, surgiram instrumentos de execução que ultrapassaram todos os limites da crueldade humana. Entre eles, nenhum simbolizou tanto o horror e o sofrimento quanto a roda de quebrar, também conhecida como roda de execução, ou simplesmente a roda. Esse método de tortura e execução foi amplamente usado entre os séculos XIII e XVIII em toda a Europa, especialmente na Alemanha, França, Suíça e nos Países Baixos. Era reservado para os piores crimes da época: assassinato, roubo, traição, heresia e infanticídio. E sua função era não apenas eliminar o condenado, mas também transformar sua morte em um espetáculo público de advertência. A execução pela roda começava com uma preparação meticulosa. O condenado era levado à praça central da cidade ou ao campo de execução, cercado por multidões que vinham assistir à punição. A roda de madeira maciça lembrava a de uma carroça, mas em tamanho muito maior, grande o bastante para prender todo o corpo humano. O condenado era deitado de costas sobre o chão ou sobre um suporte de madeira, e seus braços e pernas eram abertos, formando uma cruz. O carrasco, geralmente um homem experiente e respeitado pelo povo por sua profissão de justiça, empunhava uma pesada barra de ferro ou um mangual de aço. O objetivo era quebrar os ossos um a um, seguindo uma sequência precisa. Primeiro os membros inferiores, depois os superiores e, por fim, as costelas. A cada golpe, o som seco de ossos se partindo ecoava no ar. O público reagia com espanto, murmúrios e às vezes aplausos. A crueldade era calculada. O carrasco sabia onde bater para provocar a máxima dor, sem causar morte imediata. O corpo era reduzido a uma massa de ossos quebrados e carne retorcida, mas a vítima, em muitos casos, permanecia consciente por horas. Depois de todos os ossos longos estarem destruídos, o corpo era amarrado à roda, que então era erguida em um poste. A cena que se seguia era de puro horror. A roda girava lentamente, deixando o corpo pendurado em uma posição grotesca, com os membros torcidos em ângulos impossíveis. O condenado, ainda vivo, era deixado exposto ao sol, ao frio e às aves de rapina. Em alguns casos, a morte só chegava depois de 2 ou 3 dias, quando o corpo finalmente sucumbia à dor, à desidratação e à perda de sangue. Em certas regiões, a execução tinha variações. Em vez de ser preso à roda, o corpo era entrelaçado nos raios, de modo que cada parte ficava tensionada e deformada. Às vezes, a roda era girada lentamente enquanto o carrasco golpeava cada articulação com precisão cirúrgica. Em outras ocasiões, os ossos eram quebrados primeiro e depois o corpo era tecido na roda, como se os membros fossem dobrados e trançados entre os espaços de madeira. O sofrimento não terminava com a morte. Após o último suspiro, o corpo permanecia ali, exposto à vista de todos. Corvos e abutres vinham se alimentar da carne, e o vento espalhava o fedor da decomposição. A intenção era clara: transformar o condenado em exemplo, lembrando a todos que a desobediência às leis, à igreja ou ao rei, seria punida com o mesmo destino. Para os medievais, a execução pela roda tinha também um sentido religioso. Acreditava-se que o sofrimento purificava a alma e que morrer lentamente em dor seria uma forma de expiação pelos pecados. O corpo era destruído, mas a alma, segundo a crença, poderia alcançar o perdão de Deus. Essa lógica cruel fazia com que o povo aceitasse e até apoiasse essas execuções públicas, vendo nelas uma forma de equilíbrio divino. Um dos casos mais famosos de execução pela roda aconteceu em 1581, na Alemanha, com o criminoso Peter Niers, acusado de assassinato, canibalismo e pacto com o demônio. Após ser capturado, Niers foi condenado a uma execução prolongada. Primeiro teve seus membros quebrados com a roda, depois foi deixado amarrado por 2 dias antes de finalmente ser decapitado. O evento atraiu milhares de pessoas e se tornou parte da história local como um exemplo de justiça divina.
Outro caso notório foi o de Catherine Deschais, conhecida como Lavoisin, envolvida no escândalo da A Feira dos Venenos na França do século XVII. Acusada de feitiçaria e assassinato, ela foi condenada à morte e executada de forma semelhante, com o corpo exposto para servir de aviso às multidões que se reuniam em Paris. Com o passar do tempo, a roda de quebrar tornou-se um símbolo da barbárie medieval. Seu uso se estendeu por mais de 4 séculos, adaptando-se às leis locais. Em algumas regiões, o carrasco recebia ordens para quebrar até a morte, o que significava que o último golpe deveria atingir o peito ou a cabeça, encerrando o sofrimento. Em outras, a instrução era quebrar para a roda, ou seja, manter a vítima viva o máximo possível. A execução pela roda era também uma forma de espetáculo popular. As pessoas levavam comida, vinho e até crianças para assistir. Pregadores aproveitavam o momento para discursar sobre os pecados e o castigo de Deus. Vendedores ambulantes faziam negócios enquanto o condenado agonizava. A dor humana na Idade Média era parte do cotidiano, e a morte pública, uma forma de entretenimento moral. Apesar do caráter grotesco, a roda refletia o modo de pensar da época. Justiça e sofrimento estavam ligados. A igreja via o corpo como instrumento do pecado, e destruí-lo era uma forma de redimir a alma. Por isso, o suplício pela roda não era considerado um ato de crueldade, mas de correção divina. No século XVIII, com o avanço do pensamento iluminista e o surgimento das ideias de direitos humanos, o uso da roda começou a ser criticado. Filósofos como Cesare Beccaria, autor de Dos Delitos e das Penas, condenaram publicamente esse tipo de punição, argumentando que a tortura não trazia justiça, apenas vingança. A prática começou a ser abolida em vários países, mas o último registro oficial de uma execução pela roda ocorreu em 1841, na Alemanha. Mesmo depois de desaparecer, o terror da roda sobreviveu na cultura popular e nos registros históricos. Escritores e artistas a usaram como metáfora do sofrimento humano, do poder absoluto e da brutalidade institucional. O instrumento tornou-se um símbolo da era em que a dor era pública e a morte um espetáculo de fé e obediência. O legado da roda é perturbador. Ela representa o ponto máximo da crueldade legitimada pela lei. Um objeto criado para destruir o corpo e, ao mesmo tempo, reafirmar o poder de quem o usava. O condenado não morria apenas fisicamente. Sua imagem era transformada em lembrete permanente do controle do Estado e da Igreja sobre a vida e a morte. Hoje, a simples menção à roda de quebrar desperta repulsa. É impossível imaginar o nível de sofrimento e humilhação que esses condenados enfrentavam. Suas mortes serviram como espetáculo, punição e aviso, mas também como espelho de uma sociedade que via na dor uma forma de ordem. A história da roda nos mostra o quanto a humanidade já caminhou e o quanto ainda precisa refletir sobre o uso do sofrimento como ferramenta de poder. A Idade Média pode ter ficado para trás, mas a tentação de punir, humilhar e destruir em nome da justiça ainda ecoa no presente. No fim, a roda de quebrar não foi apenas um instrumento de execução. Foi um símbolo do medo institucionalizado, da fé cega e da transformação da violência em espetáculo. Um lembrete sombrio de que, em certas épocas da história, o sofrimento não era o preço do crime, era o próprio propósito da punição.